Olá, amigo do canal do Maromo, tudo bem? Hoje eu vou resolver um exercício de uma lista que eu passei para os alunos em sala de aula, na aula de C. Então, esse exercício ele contém estruturas de entrada e saída, comandos em blocos, tanto de decisão como repetição. Ou seja, faremos uso do if, faremos uso do while, faremos uso do for. Então, é importante que você já tenha pelo menos esses conhecimentos básicos antes de realizar essa atividade. Esse exercício, vou mostrar aqui em tela para vocês, trata-se de uma corrida de automóveis onde iremos computar em um treino as voltas de um determinado piloto. Ou seja, o piloto sai para fazer a sua volta e a gente registra ao final da volta o tempo gasto. Então, para isso, nós colocamos algumas regras. Esse número de voltas ele tem que ser superior a 0 e inferior a 15, ou seja, o usuário deve informar o número de voltas e não pode ser fora desta faixa. Ao final, nós calcularemos o melhor tempo, aliás, encontraremos o melhor tempo, mostraremos ele em tela, a volta em que ocorreu, esse melhor tempo e o tempo médio das n voltas dadas. Para isso, nós utilizaremos a linguagem C e também um ambiente a IDE, né? Code Blocks para a solução. Então vamos à resolução. No Code Blocks, peça um novo projeto. Esse novo projeto, como sempre, console, aplicativo em C. O nome do projeto, chamaremos ele de canal exercício 1. Defina uma pasta para o seu projeto. Avance. Por padrão de definição, deixe a pasta de depuração e de versões a recomendada como padrão e finalize. Do lado esquerdo, na janela de projetos, amplie o source e renomeie o seu main para exercício 1.c. Clique em OK. Um duplo clique, teremos a janela com template com Olá Mundo, por onde começaremos. Farei apenas uma modificação, sem retorno, e começaremos o código. Então, vamos definir algumas variáveis e o seu tipo. O número de voltas chamarei de n. A variável i será para realizar a iteração da primeira volta até a volta determinada pelo usuário. Como ponto flutuante, colocarei tempo, uma variável para somar o tempo, outra variável para registrar o melhor tempo. Aqui acima definirei ainda uma variável que marcará a melhor volta, ou seja, a volta em que ocorreu o melhor tempo. E abaixo ainda uma variável média. Bom, como o usuário deverá entrar com valores para a volta naquela faixa entre 1 e 14, nós montaremos uma estrutura de repetição do while para fazer a validação no final, ou seja, pedirei para que o usuário entre com o número de voltas. Digite o número de voltas. Ok? Em seguida, pedirei a leitura, scan format. Colocarei aqui o formato para inteiro ou decimal e a variável n. E aqui, importante,
a condição para que repita. A condição aqui será, se ele não estiver dentro da faixa, você volta no laço até que ele digite um valor dentro da faixa. Então, fora da faixa, eu não posso ter número inferior ou igual a 0, ou um número superior a 15. Vou abrir um parênteses aqui no início e fechar esse parênteses aqui no final, não esquecendo do ponto e vírgula. Bom, então a condição aqui está dada. Ele ficará num loop enquanto ele não digitar um número válido. Se ele digitar um número menor ou igual a 0, ou se ele digitar um número superior ou igual a 15, né? De 1 a 14, então. Ok, a primeira parte já realizada. Nesse momento, faremos uma estrutura de repetição, onde iniciaremos o nosso iterador em 1 e ele terminará menor ou igual ao número de voltas dado pelo usuário. Aqui, a cada loop, acrescerei uma volta, né? Ok, então o i aqui será o meu controle de volta. Importante, como eu vou usar uma variável para fazer o acúmulo, você definir aqui um valor 0 para ela, né, em ponto flutuante. Então vamos lá. Farei uma verificação. Se i for igual a 1, ou seja, se isso for a primeira volta, esse é o pulo do gato, eu vou registrar aqui que a melhor volta, nesse momento, é a volta 1, e que o melhor tempo é o tempo que ele vai entrar aqui antes da iteração. Desculpe, eu não vou dar pausa nesse vídeo, então eu não estou muito bem. Então é necessário agora que você tenha um pouquinho de paciência. Eu vou gravar como se eu estivesse em sala de aula. Até mesmo porque eu não domino ferramentas de editoração de vídeo. Muito bem. Printf, peço para o usuário, digite o tempo da volta. E vou colocar o número da volta aqui. Só para um registro, para facilitar a vida do usuário. Tanto faz porcentagem D ou porcentagem I, para inteiro ou decimal, uma variável inteira como I, tudo bem, não há problemas. Então, o melhor tempo aqui a gente vai registrar a entrada. Opa, não pode esquecer da entrada. Então, que tipo de dados será lido? Float. E aqui, um e-comercial e a variável tempo. Ok. Vamos identar um pouco aqui. Então, o melhor tempo recebe esse tempo. Então, veja bem. Comecei a iteração de 1 até o número de voltas dado pelo usuário. Pedi para o usuário digitar o tempo da volta, ele entrou com o tempo. Em seguida, eu registrei esse tempo, a melhor volta como sendo a 1 e o melhor tempo como sendo esse. Isso só ocorrerá na primeira volta. Se não for a primeira, naturalmente já passei pela primeira, estaria aqui da segunda em diante. Eu verifico se o tempo registrado ele for menor que o melhor tempo atual. Neste caso, registra-se que o melhor tempo recebe o atual tempo entrado. Isso seria o tempo de uma nova volta. E a melhor volta recebe o seu iterador. Qual seria a volta que está sendo executada? Para finalizar fora do else, faremos a variável soma receber soma mais o tempo. E aqui, ao final, teremos, dentro do for, a soma do tempo de todas as voltas. Isso é necessário para que nós, ao final, possamos calcular a média. Que será a média? A soma dividido pelo número de voltas que o usuário entrou, como dado. E aqui agora a gente apresenta os resultados. Ou seja, o melhor tempo. Vamos registrar aqui esse melhor tempo. A melhor volta. Porcentagem D. E
também registraremos a média. Porcentagem 6.2F. Isso aqui é só para você mostrar na saída, formatado, né? Em 6 decimais, desculpa, em 6 inteiros e 2 decimais. Então aqui na ordem, para o melhor tempo, eu colocarei a variável melhor tempo, vírgula. Vou rolar um pouco a tela aqui. A melhor volta nós chamamos de mvolta e também a média, ponto e vírgula. Colocar um barra N aqui para pular uma linha e um ponto e vírgula aqui para finalizar. Bom, nesse momento podemos realizar uma verificação. Assim, perceberemos se houve algum equívoco ou não. Salvar o projeto e compilando e executando. Vamos ver. Ok. É só, eu devia, né, obviamente, não ter usado acentos, né, que ficaria melhor, né? Digite o número de voltas. Vou digitar 3 voltas. 3 está dentro de um ciclo válido. E agora eu vou digitar o tempo da volta 1. Bom, aqui ficou estranho porque eu esqueci de usar o barra N lá. E o tempo da volta 1 ficou na frente. Então eu vou colocar aqui o cara gastou 40 segundos para a primeira volta, 38 segundos para a segunda volta e 42 para a terceira. Ou seja, a hora que eu der um Enter aqui, computar-se-á a melhor volta como sendo a 38 e naturalmente o tempo aqui, a média de tempo deverá ser 40. Então vamos ver, o melhor tempo 38, a melhor volta foi a segunda volta e a média, né, obviamente, deixar os acentos de lado, foi 40. Vamos dar uma melhorada aqui, né? Então digite a volta aqui, vamos colocar um barra N para pular de linha. E aqui tiraremos os acentos. Poderia usar aquela codificação dos caracteres ASCII, né? Mas não vem ao caso. Então, executando o mesmo teste novamente, compilando e executando, número de voltas 3, volta 1, 40, volta 2, 38, volta 3, 42. Vai lá, melhor tempo 38, a melhor volta 2 e a média 40. Vamos observar mais uma execução se eu entrar com um número não válido para o número de voltas. Ninguém corre menos 5 voltas. Naturalmente, ele vai pedir para mim que eu entre novamente com o número de voltas. Então, se eu entrar também com o número acima de 15 ou igual a 15, ele também pede para mim que eu entre, né? Ele só vai aceitar de 1 a 14. Ok? Então, deixa eu colocar 1 aqui. Tempo da volta 10, melhor volta 10, desculpa, melhor volta 1, melhor tempo 10 e a média 10. Bom, é importante, voltando para a solução, que você atente a essa estrutura. Isso aqui é o que nós chamamos validação de entrada. Vou colocar um comentário, eu colocaria com acento. Validação da entrada. Ele ficará em laço enquanto a condição não for satisfeita. A partir daqui nós temos o for, que fará a repetição do bloco, né? Fará a repetição do bloco de uma volta, repetição, né? Repetição do bloco de uma a n voltas informadas. Ok. Então, na primeira volta, li o tempo aqui, primeira volta. Se a volta é 1, a gente pegou a melhor volta como sendo a 1 e o melhor tempo como sendo o tempo dado. E a partir daí é uma comparação. Cada tempo que eu entrei, se o tempo for menor que o melhor tempo, naturalmente, ele passa a ser o melhor tempo. Então, o melhor tempo recebe o tempo entrado. E a melhor volta recebe o i, que significa a volta em que você está iterando o seu bloco de repetição. E a cada passada no for, você acumula o tempo. Fim de papo, terminou de entrar com os dados, você realiza a média. A média é igual à soma dividido por n. Pois bem,
É importante que você entenda que a solução dada aqui, ela poderia seguir de uma lógica diferente, mas essa foi a lógica que eu utilizei durante a execução do programa. Também quero que você entenda que programar é isso, né? Primeiro a gente precisa entender a lógica, não tem como para depois a gente realizar a atividade. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, desta aula e até o próximo exercício. Obrigado.